para iniciar os trabalhos de hoje. Fechando os olhos para uma melhor concentração, relaxando o corpo e a mente. Agradecemos primeiramente ao Pai Maior pela oportunidade de aqui estarmos, aprendendo um pouco mais. Pedimos, Pai, que a Pauline seja bem esclarecedora em suas palavras e que nossa mente esteja aberta para um novo entendimento, livre desse orgulho, desse egoísmo que nos cega. Que possamos compreender a nós mesmos e aos nossos semelhantes, para que a paz possa reinar, Senhor, em todos os lares, em todos os locais. Assim seja. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer os outros o que gostaríamos de que fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer os outros que desejamos a nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bons procedimentos, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe damos isso? A prática desses ensinamentos morais, orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base da sua instituição, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles paz e justiça. Não haverá mais ódio nem desavença, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Boa noite a todos. Primeiro ela disse que eu sou estreante, daí me dá um alívio, né? Aí todo mundo pensa, pô, todo mundo vai compreender. Daí depois ela diz, não, mas ela já é experiente. Daí acabou comigo agora. Sejam todos bem-vindos, né? A Vanderleia foi muito feliz quando ela disse que realmente para estar aqui hoje, com chuva, com frio, véspera de feriado, são só guerreiros mesmo, né? Então tá. Aproveitando o recadinho que ela deu sobre o Foreblu, eu recebi hoje no meu telefone uma divulgação da Preta, que é a esposa do Nando Cordel, que ele vai estar hoje à noite no SBT no programa do Ratinho. Então, quem não esteve no Foreblu, não viu ele no ano passado, tem curiosidade de saber, né? Obviamente, ele não vai estar falando de espiritismo, né? Ele é um cantor famoso, então ele vai estar lá divulgando o trabalho dele hoje à noite, se alguém quiser prestigiar. Então, tá. Nossas semelhanças e nossas diferenças, né? Esse é um tema que não especificamente com esse título já foi abordado algumas vezes aqui no CEIU. Quem é frequentador do CEIU sabe que esse é um dos pilares, né, da nossa casa, é falar sobre comportamento. Não sei se vocês repararam, especialmente quem é frequentador já há algum tempo, né, que o CEIU agora se chama CEIU Recanto do Saber. Vocês sabem por quê? Na época foi divulgado até, né, um pouquinho sobre isso, mas sempre tem aquele que fica um tempo fora, depois volta. Por que esse nome, né, Recanto do Saber? Porque o CEIU faz parte, acompanha uma ciência nova de comportamento que está nascendo aqui, está nascendo em Blumenau, sim, né? Às vezes a gente pensa que por estar perto de nós, às vezes a gente valoriza o que está longe, não valoriza o que está perto, né? E o CEIU está fazendo parte disso, dessa construção, dessa nova ciência que vai mudar muito a visão com que a gente se percebe e também com que a gente percebe as outras pessoas e percebe até o mundo. Essa visão de mundo que a gente tem hoje, ela é um tanto quanto equivocada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não tenho aqui a pretensão de dar um curso para vocês, né? Até porque esse é um tema bem extenso. Mas na casa nós temos aqui pelo menos 2 cursos que falam quase que exclusivamente sobre isso, né? Que é o SOS Emocional e o projeto Identidade Eterna, que é esse projeto que a Vanderleia acabou de falar,
que ainda tem a oportunidade, quem tiver interesse, em inscrever no sábado. Então, se por acaso alguém entender, se afinizar, gostar do assunto aqui, ainda tem a oportunidade, né? Então, tá. Aqui tem 9 bonequinhos, né? São 9 formas de manifestação do comportamento humano. Como eu disse, eu vou falar aqui um apanhado rápido, porque esse é um conteúdo bem extenso, assim, né? Mas só para vocês entenderem, todos nós que estamos aqui, todos nós nessa cidade, nesse país, no mundo inteiro, temos sim um comportamento ao qual nós fizemos parte. E esse comportamento determina em nós algumas características que são semelhantes a outras pessoas e, consequentemente, antagônicas a outras, né? Por isso que nós temos nossas semelhanças e nossas diferenças com as outras pessoas. Vocês já devem ter reparado na família de vocês, no trabalho onde vocês estão, né, no convívio social, poxa, essa pessoa é tão diferente, né? Não consigo entender por que ela é tão diferente. Que visão do mundo, que forma de pensar estranha. Não é estranho para nós, né? Que estamos caminhando num caminho e não entendemos o caminho do outro. Mas para ela e mais um monte de gente que pensa como ela, não tem nada de estranho. Estranha é a nossa forma de pensar. Então, se cada um de nós souber, em primeiro lugar, poxa, eu me encaixo em um grupo de características, eu tenho isso comigo, eu consigo entender também que o meu colega, o meu semelhante, o meu parente, o meu vizinho tem outra forma, isso facilita, simplifica a vida com que as relações, né, que nós temos que ter no nosso dia a dia. São condicionamentos, tá? É importante dizer que nenhum de nós reage ou age com, como é que eu posso dizer assim, intencionado, né? A maioria das nossas reações são inconscientes. A maioria dos motivos de conflitos, de desavenças, né? Ou de afinidades são inconscientes. Nós não decidimos, nós não elegemos fazer, pensar ou agir daquela forma. Então tá. Eu vou falar assim, rapidinho, só um pouquinho de cada um deles, porque se eu não explicar um pouquinho de cada um, não dá para ver semelhança e diferença, né? Então tá, desse aqui, de todos eles eu botei assim, ó, uns balõezinhos como se fosse o pensamento. O que essas pessoas têm como forma de pensamento? O que determina as ações delas no dia a dia? Então esse aqui que é o inteligente exigente, primeiro, não pode passar nenhum erro. Essas pessoas são altamente perfeccionistas. Um erro, qualquer que seja, na vida pessoal, no cotidiano, no trabalho, pode tirar essa pessoa do eixo. Foco no trabalho primeiro, brincadeiras depois. Então já mostra que são pessoas sérias, comprometidas, mas também são cobradoras, né? Normalmente, o que elas têm para falar, elas falam. Então, já por aí já dá para ver que são pessoas de personalidade forte. E por esse motivo já atraem antagonismo já de muitas pessoas por isso, né? Quero tudo organizado e limpo. Mas não é simplesmente organizado e limpo, porque todo mundo gosta, né? Eu quero tudo organizado e limpo sempre, na hora, a todo momento. E quero que as outras pessoas façam, não quero que só dependa de mim. Então, são pessoas que têm, sim, essa habilidade de ter tudo organizado e limpo, ter tudo feito na hora, serem perfeccionistas ao extremo, né? Só que também, em contrapartida, são radicais, são inflexíveis muitas vezes, são cobradoras. E para as outras pessoas que convivem ao redor, isso é difícil, às vezes, de conviver. Agora, esse aqui já é o contrário, né? Como vou falar isso para ele ou para ela? São pessoas que já têm uma indecisão maior. Poxa, se for uma situação de conflito, porque está ali no outro balãozinho, não quero conflitos. Se for uma situação de conflito, já não sei mais se digo, se não digo, como digo, será que é agora, será que é depois? E normalmente tende a, vou deixar para depois isso. Para fazer depois, para falar depois. Normalmente são pessoas que deixam as suas necessidades, vão levando elas um pouco mais para frente. Então, são
antagônicos aos primeiros, aos exigentes. Os pacifistas e os exigentes são dois grupos de comportamento, né, que normalmente para conviver conflitam, porque os pacifistas acham os exigentes estressados, os exigentes acham os pacifistas demorados, devagar, formas diferentes de ver o mundo, né? Destemidos. Vou testar para ver se ele tem certeza. São pessoas também de personalidade muito difícil. Difícil no sentido assim de forte, de incisiva, né? Difícil às vezes para quem tem que conviver. Mas são autênticos, falam o que tem que falar, resolvem o que tem que resolver, não deixa para depois. E tem essa característica de às vezes estar testando. Mesmo já sabendo o que tem por trás, eu posso testar. Para ter certeza se a pessoa que está me falando também tem certeza disso, que ela está dizendo. Ela tem convicção do que ela está me dizendo. Eu me esforço e quero ver as pessoas se esforçando. Então, são pessoas determinadas, esforçadas, que realmente lutam pelo que querem, mas apoiam as pessoas que também são assim. Vão ter dificuldade já de conviver com aqueles que, poxa, mas não sei, será que eu quero, não quero? Fiquei na dúvida, eu quero, mas eu queria que viesse para mim, não queria ter que ir atrás. Já não combina com a forma de pensar desse grupo de comportamento. Isso não tem lógica. Essa frase, para quem convive com essas pessoas, é uma das que a gente mais escuta, né? Isso não tem lógica. As coisas precisam ter lógica. As coisas são vistas do ponto de vista técnico, de um ponto de vista matemático. Né, para fazer uma analogia, as coisas têm que ter lógica, tem que encaixar, tem que fechar, tem que fazer sentido, senão não serve, senão não vai ser aceito. Inteligentes criativos, preciso de inovação e novidades, surpresas e quebra de rotina. Isso para a cidade onde a gente vive, né? Conceber em Blumenau uma pessoa que não gosta de rotina, que quer surpresa, quer novidade, quer o tempo todo surpresa e novidade. Quero me divertir muito hoje, não me interessa o amanhã. São pessoas que estão focadas no dia de hoje, no prazer, na diversão, na aventura, no aproveitar a vida, no sorriso fácil. Isso é errado? Não sei, será? Depois a gente vai descobrir, né? Mas normalmente são pessoas que vão numa contramão, porque a sociedade ela diz pra gente o que seria o certo e o errado, né? Por uma maioria que está inserida na sociedade, numa maioria que atingiu um sucesso, mais ou menos se decide o que é certo e o que não é certo fazer. Essa é uma das pessoas que às vezes tem dificuldade de se inserir em certos grupos, porque tem um comportamento original, autêntico, também fala o que tem para falar, se comporta do jeito que tem que se comportar, se veste da maneira que tem que se vestir, e não se preocupa com o que as outras pessoas estão pensando delas, né? Segurança e possíveis riscos. Agora já combinou com Blumenau, né? Segurança, será que isso é seguro? Da onde que vem? Tem procedência? Tem referência? Quem indicou? Essas pessoas aqui são muito pé no chão, precisam saber onde estão pisando. Para aceitar coisas novas, só se tiverem a indicação de alguém que eu já conheço e que me sirva de referência. Senão, eu vou ter restrição, eu vou analisar, vai ser mais difícil aceitar. Precisam pensar mais antes de tomar uma decisão, calcular todos os possíveis riscos antes de decidir alguma coisa, né? Gostam de rotinas, regras e leis. Então, lembra do anterior? Diferente, antagônico, completamente diferente até. Até difícil de conviver muitas vezes, porque um é desconfiado e o outro é à vontade demais. Um é desconfiado demais, o outro é à vontade demais. Então, não combina, às vezes não fecha. Aqui na casa a gente tem até uma mãe e uma filha, né? Imagina, vir uma mãe desse grupo de comportamento que quer tudo certinho, regras, leis, aí nasce uma filha, né, dona Silvina? Que não quer saber de nada disso, que quer saber do hoje, do agora, não quero rotina, não quero saber o que eu vou fazer amanhã. E elas têm que conviver, e têm que se amar, e têm que se entender acima de tudo.
Mudanças apenas depois de muitos cálculos. Segurança em primeiro lugar, né? Agora, esse aqui é outro também difícil de ser compreendido. Porque na nossa realidade, na nossa sociedade, parece que não existe. Não, isso aí que ela está me dizendo agora, eu acho que não. Até estava concordando com os outros, mas esse aí eu acho que não tem. Mas tem. Quero ficar sozinho. São pessoas que se motivam em estarem a sós, estarem consigo mesmo, estarem buscando informação, estarem estudando, se aprofundando em algum conhecimento. Não querem ter contatos com outras pessoas, não precisam disso, não buscam isso para a sua vida. Precisam obter mais informações e analisar. A vida deles normalmente é restrita a um número pequeno de pessoas. Quase que exclusivo para alguns, né? Para convivência familiar ali, 2, 3, não muito mais do que isso, porque muito mais do que isso já é uma multidão, já é difícil conviver. Não preciso gastar dinheiro com isso. Com isso o quê? Com quase tudo. Na verdade, são pessoas que as necessidades deles são muito restritas, são muito mínimas. Eu preciso de um mínimo de coisas para viver. De um mínimo de roupa, de um mínimo de comida. Eu não preciso sobremesas, supérfluos, viagens, diversão. Não, eu preciso informações. Então, para gastar dinheiro, vai gastar com o seu foco de informações. Não vai gastar com supérfluo, né? Com prazeres da vida cotidiana, com carro novo, trocar de carro, uma casa maior, uma casa na praia. Nada disso tem importância para essa pessoa aqui. É conhecimento, é pensar, é analisar as coisas. É isso que ele quer. Poxa, que pessoa diferente, né? Pois é, mas a gente está aqui para ver, né? Semelhanças e diferenças. Agora, esse aqui. Sou emocional e fico magoado com facilidade. São pessoas emocionais, né? O anterior que a gente estava falando totalmente técnico, frio até. Para questões emocionais não entende isso muito bem. Agora esse aqui já é o contrário. Se desmancha de emoções, sofre com as coisas, né? Gosto de poder criticar e que ouçam minhas críticas. São pessoas que criticam muito bem, são formadores de opinião e têm necessidade de falar a sua crítica. E ficam chateados, inclusive, quando as pessoas não escutam a crítica que eles têm a fazer. Não deixam eles relatar o que eles precisam relatar. Não sou igual a ninguém. Quero coisas diferentes e tratamento diferenciado. Para esse grupo de comportamento, ele não pode ser comparado nem com a pessoa mais linda da face da Terra, ele não quer ser comparado. Nem ao pai e à mãe, ele não quer ser comparado. Dizer assim, o senhor parece tanto seu filho. Poxa, se ele é desse grupo de comportamento, não gostei. Eu não sou meu filho, eu não sou meu pai. Eu não sou o George Clooney e a Angelina Jolie. Eu sou eu. E eu quero que me vejam como eu sou e me valorizem como eu sou. Eu não preciso me comparar com ninguém. Então, são pessoas que a sensibilidade está à flor da pele. Isso de comparar já pode ser uma mágoa para essa pessoa. A motivação dele, inclusive, das pessoas desse grupo de comportamento, pode ser a mágoa. Poxa, será? A motivação para conquistar, para superar desafios. Especialmente se alguém desconfiar deles, assim, duvidar deles, não desconfiar, né? Eu não sei não, Jaqueline, se tu vai conseguir. Eu brinquei com ela porque ela é desse grupo de comportamento e ela sabe que é, né? Ela se conhece, senão não teria falado. Mas só isso, eu não sei se tu vai conseguir, eu não duvido que tu consiga. Isso, além de ser uma mágoa para eles, é também a motivação para eles conseguirem agora. Agora eles vão querer mostrar que conseguem. Agora, esses aqui, provavelmente, de todos sentados aí, né? Já tem uns que começam até a rir só de ver o bonequinho. A maioria, provavelmente, é desses aqui, né? Preciso bater minha meta e ser o campeão. Para essa pessoa, o segundo lugar é o primeiro perdedor. Não me serve. Eu quero o primeiro, senão não preciso outro, né?
Quero competir, preciso de competição no meu trabalho, na minha vida pessoal, mas não basta competir, né? Aquela ideia assim de, não importa ganhar, importa é competir, isso ali não foi um Multifaces que criou. Não foi desse grupo de comportamento. Para o Multifaces eu quero competir desde que eu ganhe. Se eu não tenho possibilidade de ganhar, eu não me inscrevo para competir. Porque daí não é meu foco, né? Faz tempo que não recebo um feedback ou um elogio. Feedback ou elogio é tão importante que a todo instante eles estão esperando. Para cada detalhe, para a roupa que vestiu, para o jeito que falou. O que vocês estão achando da minha palestra? Tá bom ou não tá bom? Não, tô brincando. É que se fosse uma pessoa desse grupo de comportamento, isso seria importante saber. Ela sairia daqui na expectativa de que alguém viesse dizer foi bom ou não foi bom. Eu não quero saber, tá? Não se preocupe, eu não sou desse grupo. Mas assim como é para uma palestra, que isso é uma coisa grande, né, importante, vai ser até para um ovo que frita, né? Será que a pessoa gostou do ovo que eu fritei ou não gostou? Precisa saber, se sente melhor sabendo, se sente inseguro quando não sabe o que as pessoas estão achando. A Vanderlei está concordando, ó. Meu resultado precisa ser melhor, quer se superar a todo instante. Então, jamais vai estagnar. Esse grupo de comportamento estagnado, ele vai ficar desmotivado, vai ficar mal no trabalho, na vida pessoal, no casamento. Meu marido já faz 15 anos que a gente é casado, já não tem mais uma conquista, uma novidade, estagnou. Não é bom. É bom até quando eu sinto ciúmes, é bom até se sentir inseguro, porque daí dá vontade de conquistar, dá vontade de melhorar o resultado, melhorar a performance. Isso é muito importante para eles. Quero novas oportunidades. O Multifaces vai atrás de oportunidades aonde ela estiver. Faz o que for necessário para conquistar as oportunidades. O que for necessário, calma, gente, dentro da ética, da moral. Mas vai se esforçar, vai estudar, vai melhorar, vai fazer o que for preciso, sim, para melhorar e para ter essas oportunidades que é importante para eles. Então, são pessoas que estão inseridas no mundo não para passar despercebido. Elas querem sim se destacar. E daí a maioria delas se destacam porque eles buscam isso. E daí a sociedade pressupõe que todos nós precisamos ter essa visão de mundo. Eu não tenho, por exemplo. Eu não consigo ter. Não consigo valorizar as coisas que eles valorizam, mas eu entendo e admiro eles por isso. Agora, né? Por último, mas não menos importante, aqueles que vieram ao mundo para ajudar as outras pessoas. E tem isso na sua forma pensamento, por trás das suas ações, está isso lá, né? Como se fosse um visor luminoso, assim, piscando, ajudar alguém. Quem eu vou ajudar? Buscando isso inconscientemente, buscando quem eu posso ajudar desse grupo aqui, dessas pessoas, quem é que mais vai precisar da minha ajuda? Está o tempo todo focado nisso, na família, no trabalho, nos amigos. Às vezes vai ser mais em um grupo do que o outro, porque se eu for para um grupo e ali eu não conseguir ajudar, no outro grupo eu vou ajudar. E daí a minha dedicação é toda para aquela pessoa que aceitar também a minha ajuda, né? Conquistar as pessoas e ser querido. Saber ser querido é muito importante para essas pessoas aqui. Os prestativos, eles têm uma necessidade disso. E tudo que eles vão fazer é nessa intenção de ter esse sentimento, esse carinho das pessoas e se sentirem assim. Preciso ser braço direito. Poxa, que coisa interessante, né? Os outros querem ser os campeões, lembram? Esses aqui, por mais campeões que eles sejam, aonde eles estiverem, eles estão sendo o braço direito das outras pessoas. Por mais que ele seja o dono da empresa, por mais que ele seja o superstar, ele vai estar ajudando aqueles que vieram para lhe ajudar. Porque esse é o foco, essa é a visão de mundo dessa pessoa aqui. 9 visões de mundo, então. Qual é a certa? Quem está certo desses 9 aí? Todos, exatamente. Na verdade, todos nós
viemos com um grupo de comportamento diferente daqueles das pessoas com quem nós convivemos, exatamente para nos complementarmos. Porque imagina, né, se fôssemos todos iguais. Mas normalmente, olha só que antagonismo, que paradigma até, né? Eu acho interessante, sim, que todas as pessoas pensam diferente. Mas aí na hora de conviver com elas, eu tenho dificuldade de conviver exatamente porque elas pensam diferente. Aí eu não consigo aceitar. Porque eu quero que elas pensem diferente, mas desde que elas concordem comigo, né? Que elas não me contrariem. Então, quem está certo e quem está errado? Não existe certo e errado. O que existe é a gente melhorar a cada dia, entender o outro a cada dia. Não foi à toa que eu escolhi a leitura para a dona Sandra, pensando exatamente nisso. Que simples seria se a gente fizesse para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Mas não, né? No dia a dia não é assim que funciona. No dia a dia é muito mais fácil já o impulso já dizer, não, tá errado. Não, não pode. Não, não é para fazer. Aqui é uma brincadeira, tá? Mas eu tentei procurar imagens de pessoas parecidas. Eu não ia botar gêmeos aqui, né? Pensei em botar a Letícia e a Gabriele. É fácil conviver quando somos semelhantes, né? Então, quando são alegres com alegres convivendo, é muito legal. Quando são emburrados com emburrados convivendo. Quando são desconfiados com desconfiados convivendo. Mas se for todo mundo igual, será que isso vai ser bom? Seria bom para o mundo? Se fosse todo mundo igual? Não, né? Vamos tentar comparar mais ou menos como seria isso. Vamos voltar lá para essa tela agora. Se fossem todos exigentes, seria uma beleza, né? Tudo perfeito, tudo organizado, mas também seria um radicalismo, uma impulsividade, porque aqui a gente está falando um resuminho, né? Não pensem vocês que o comportamento da pessoa se resume a isso que eu estou passando. Eu estou correndo aqui, já estou até meio atrasada, né? É muita coisa que tem. Então, existe o positivo e existe o negativo para todos os 9. Aí tá. Daí, então, o exigente não seria muito legal. Então, pacifista, que é calmo. Mas aí todo mundo seria calmo. Aí quem é que ia sair do canto? Todo mundo esperando pelo outro, né? Todo mundo calmo demais, quem é que vai lutar pelas coisas que têm que ser feitas? Né? Aí vamos pegar um outro aqui, prestativo então. Sempre ele fica por último, né? Eu vou deixar ele por último hoje. Aí todo mundo ajudando todo mundo, no fim das contas quem ajuda quem? Né? Não daria certo? Não ia combinar. Não é assim que o mundo foi feito. O que a gente tem que aprender a fazer é casar, né? Afinidades de um, habilidades do outro. Conseguir conviver todo mundo junto. Mas é fácil? Não. Não é fácil. Eu digo aqui por mim, que são 5 anos, eu acho, estudando, convivendo, trabalhando, ensinando as pessoas isso aqui, porque na vida profissional também esse é o tema, né? É com isso que a gente trabalha. E até hoje eu tenho os meus impulsos, até hoje eu fico também observando nos outros, poxa, mas não podia ser assim. Mas é claro que com uma consciência muito maior. Com depois peraí, isso não está certo. Que antes já não existia, né? Antes tinha que ser e tinha que ser. Eu coloquei aqui uma outra, né? Fazendo uma analogia agora, porque estamos numa casa espírita, né? Então, no Livro dos Espíritos, estudando, eu achei essa pergunta, achei ela bem interessante, né? Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendem de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Visões de mundo, né? Aí o que a espiritualidade respondeu? É porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram. Todos esses 9 grupos de comportamento que a gente passou, eles são guiados pelas paixões, que em outras palestras várias aqui na casa já se falou sobre isso. Por isso que hoje eu não me ative tanto a esse assunto das paixões, né? Como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais. Então, a tudo, não só a justiça, as paixões vão dar a cor e as diferenças, né?
de um para outro, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Prisma falso. Por quê? Porque é a minha verdade. É o meu ponto de vista. Aqui nós somos três de grupos diferentes, né? Aí, de uma mesma situação, eu penso de uma forma. Para mim, aquilo ali é o justo. Para Vanderlei, é outra coisa completamente diferente, vai ser a justiça. Para Dona Sandra, então, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o que nós duas pensamos. Então, quem está certo? Na verdade, cada um dentro do seu bom senso. Só que às vezes a gente esquece um pouquinho o bom senso, né? Mas, enfim, não deveria. Quem disse que a sua forma de fazer é a certa? Você sabe quem realmente você é? Quando a gente aponta para os outros, como é fácil, né? A gente aponta para os outros, mas a gente nem se olhou. A gente nem se viu. A gente nem sabe quem a gente é. Ah, mas essa menina agora tá louca. Como é que eu não sei quem eu sou? Eu sei quem eu sou, claro que eu sei quem eu sou. Tenho 40 anos, tenho 50, tenho 70, eu sei. Não sabe. Eu aposto com vocês. Desafio quem acha que sabe, se não está no SOS de identidade, a vir fazer e descobrir quem realmente vocês são. Porque a gente pressupõe uma série de coisas do nosso comportamento que não condizem com a realidade. Você sabe seus pontos fortes e fracos? A gente, até os pontos fortes, vejam só que engraçado isso. Até o que a gente considera habilidades, a gente tem uma visão equivocada. E eu não estou falando isso por dedução. Em várias situações, em entrevistas, né, falando do meu trabalho agora, não da casa espírita. E se pergunta para a pessoa assim, qual é o teu ponto forte? A pessoa fala coisas, às vezes, que não tem absolutamente nada a ver com o ponto forte que ela tem. Então, a gente não se conhece. A gente pega aquelas... Lembra da sociedade que diz pra gente o que é certo e o que é errado? Para algumas pessoas isso fica tão gravado que eu pego, às vezes, alguma dessas coisas e jogo como sendo minha quando não é. Então, antes de qualquer outra coisa, a gente precisa... Daí essa pergunta já é bem famosa aqui, né? Para quem é frequentador antigo já viu várias vezes. O Zé Araújo, a Bia, enfim, né? Várias pessoas já falaram. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? A pergunta foi essa, mas eu encaixo também e conhecer as outras pessoas e se conhecer para não julgar elas também, poderia ser o complemento, né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Vocês estão numa casa que não é como as outras casas estão. Em que aqui todo mundo vai dizer para vocês, não, vai lá, toma passe e vai resolver a vida. O passe ele é um complemento, é maravilhoso, é divino, é tudo isso. Mas o passe por si só não é mágica. Não existe uma varinha de condão. E a maioria dos problemas das pessoas que batem aqui está exatamente nos comportamentos delas. Inclusive as doenças que elas têm. Mas isso também é assunto para outra palestra. Mas conhecer a si mesmo, conhecer o seu comportamento, vai sim, lembra que eu falei lá no início? Mudar a percepção de vocês, sobre os outros e sobre o mundo. Sobre tudo que vocês viram até agora. Nossa, eu estou fazendo um suspense para eles, né? Mas é verdade. Então, saindo do livro dos Espíritos, né? Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Quem falou isso foi Carl Gustav Jung, que daí a gente já parte para uma área mais da psicanálise para quem gosta, né? Então tem para todos os gostos. Quando a gente não conhece a nossa escuridão, fica fácil julgar a escuridão do outro. Então, primeiro procure se conhecer. Então tá. Se eu pudesse, né, conselho dizem que se fosse bom a gente não dava, mas assim, como eu já estou há algum tempo nessa estrada vendo bastante coisa sobre comportamento, se eu pudesse dar alguns conselhos para vocês, algumas dicas seriam essas aqui. Antagonismo natural e simpatia natural. Alguns grupos de comportamento, por mais que se amem, não vão conseguir concordar, porque são sim visões muito diferentes de mundo.
Então, não existe uma saída mágica para isso aí. As pessoas são diferentes e a gente precisa aceitá-las diferentes como elas são. Chegar num consenso, chegar num meio termo, né? Numa negociação para que ambos estejam satisfeitos com as situações é possível, desde que a gente entenda que o outro é diferente. A primeira impressão errada. Normalmente, aquelas pessoas que a gente acha antipático, grosso, chato, depois a gente vai ver que na verdade não tem nada a ver com isso. E aqueles que às vezes acha tão maravilhoso, tão legal, tão querido, tão máximo, às vezes a gente vai ser, não são os nossos, vai ver, né? Desculpa, não são os nossos melhores amigos. Às vezes os melhores amigos da gente são aqueles sim que a gente considera grosso, seco e antipático. Porque a reação não mostra a intenção. Na reação das pessoas, a gente julga pela reação, né? A reação não mostra nada, mostram isso aqui, por cento. E a maioria das pessoas são julgados por seu comportamento, tá? Estou falando de uma maneira geral. A maioria das pessoas são julgados errados. Desde os quietinhos até os mais atacadinhos, né? Todos são julgados errados pelos outros, pela sua reação. Conhecer com profundidade. Não basta conhecer aqui, ali, um pouquinho de coisa. Não resolve. Se vocês realmente pretendem algum dia fazer a tão sonhada reforma íntima, precisa se conhecer e não pode ser pouco, tem que ser muito. E a gente tem muita coisa para mudar. E a gente tem muitos condicionamentos há muitos anos e que a gente não vai mudar só por conhecer. Porque são impulsos, são reações, são instintos do nosso comportamento. E que precisa muito se conhecer, muito batalhar para conseguir mudar. Valorize as qualidades. No dia a dia, o que a gente se apega? Os defeitos. Salvo no início da relação, seja qualquer relação, de amizade, de companheirismo, de trabalho. No início é tudo lindo. Nossa, eu estou trabalhando com uma pessoa tão legal, que pessoa maravilhosa, que isso, que aquilo. Passou 6 meses, passou 1 ano, meu Deus, que pessoa chata, que insuportável, que não sei o quê. A gente passa de um radicalismo de tudo é legal para um radicalismo de tudo é insuportável essa pessoa. É simples assim. E assim é no casamento, assim é com filhos, assim é com todo mundo. Então, se a gente for ver os defeitos, não se salva ninguém. A maioria das pessoas que eu converso, que se dizem assim com dificuldade de relacionamento, quem seria o relacionamento ideal? Todo mundo vai carregar um pacote de boas coisas e coisas assim que a gente tem que tolerar. Se conhecer para depois julgar, né? Essa é a chave de tudo. Então tá. Consegui no tempo. Ah, que bom. As diferenças é que fazem a riqueza das nossas relações. Então, aprendam a valorizar as diferenças das pessoas com quem vocês convivem e a vida de vocês vai ser bem mais fácil. Obrigada, boa noite. Bem, parabéns, Pauline. Eu sabia que ia ser show, afinal de contas ela conhece com profundidade e há muito tempo essa ferramenta e realmente sabe como ninguém esse conhecimento. E assim, se me permite só um complementozinho, é porque ela falou dos comportamentos, né? E não sei por que eu estou falando isso, mas talvez é para falar, é que tem gente que talvez está pensando assim, e se numa casa, marido, mulher, né, filhos, fossem todos do mesmo? Ia ser uma beleza, né? Vocês não estão pensando isso? Alguém não pensou isso? Então, tudo igual, né? Todos os... Não ia ser uma beleza. A prova disso é lá em casa. Porque nós somos de 3 pessoas e 3 com a mesma personalidade. E não é tão simples assim, tem conflito. Tá? Ah, sim. Então, ó, aquele livro ali, o segundo ali, onde o Sandro está apontando, fala um pouquinho sobre isso. Que é esse conhecimento que o Zé Araújo veio nos trazer e fala, e ajuda muito, gente. Ajuda muito nas relações, na compreensão, desde que a gente queira colocar em prática. Compreender o outro. E eu vou falar uma frase que pertence ao irmão Roger, que disse aqui num dos trabalhos da casa, e que me marcou muito e que eu uso muito isso.
O que uns fazem, os outros não fazem. Ou seja, o que ela é capaz de fazer, eu não sou. Mas eu faço aquilo que ela não é capaz de fazer nesse mundo, para haver uma harmonia, para haver um equilíbrio, compreendem? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tenho muita afinidade com bebês, por exemplo. Mas a Nazaré é a melhor pessoa para cuidar de bebê aqui dessa casa, das trabalhadoras. Então, cada um tem um talento nessa vida, digamos assim, cada um tem uma missão aqui. E é para isso que a gente, né, vem divulgar esse conhecimento para vocês se compreenderem. Eu e ela, por exemplo, somos extremamente ansiosas pelo nosso grupo de comportamento. Até pedi silêncio para o pessoal antes, né? Mas disse ainda que eu não tenho muita moral, né, para pedir silêncio, porque eu também sou bem agitadinha e tenho que me conter muito. A dona Sandra já é a calma em pessoa. Né? Ainda bem que ela veio acalmar nós duas aqui. Então tá, gente. Nessa encerramento aí do mês de abril maravilhoso com essa palestra, vamos ouvir a oração final da Pauline e lembrando quem bebeu, então não entrar na sala de passe. Obrigada. Vamos então fechando os nossos olhos, relaxando na cadeira, recebendo os fluidos dessa casa, para que possamos sair daqui com essa mensagem então gravada no nosso corpo, no nosso espírito, que possamos fazer essa noite a reflexão do nosso comportamento, das nossas relações, de como podemos mudar isso no nosso dia a dia. Obrigada à espiritualidade dessa casa, por toda a oportunidade que nós temos aqui de aprender, de crescer, de ajudar os outros. Obrigada por todo o amparo, todo o nosso conforto, toda a nossa casa. Que todos nós possamos sair daqui agradecidos por tudo que nós temos e cientes de que cabe a nós a nossa melhora. Que assim seja.